vamos estar começando nosso culto, mais um momento, culto propósito, quinta-feira na qual nós podemos nos alegrar na presença de Deus, podemos exaltar ao nosso Deus e invocar o nome do nosso Deus que é poderoso, que faz maravilhas, que faz milagres. E eu tenho certeza que neste culto propósito é o propósito de Deus abençoar a sua vida nesta hora. Você que está agora já começando a participar conosco, você que vai assistir este culto posteriormente, já quero colocar diante de ti que a presença de Deus é o que nos fortalece, é o que nos faz triunfar, e nesta hora nós vamos estar nos alegrando na presença do Senhor, adorando ao nosso Deus, cantando louvores e engrandecendo a este Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Para começar, vamos estar orando. Vou estar orando para começarmos este momento. Senhor, nós queremos nesta hora entronizar o Teu santo nome, Senhor, já neste momento, Senhor, de cultuar a Ti, de exaltar, de bendizer o Teu santo nome. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Senhor, manifesta o Teu poder, a Tua glória, Senhor, em nosso meio, Senhor. Ó Pai, precisamos de Ti, Senhor, precisamos, ó Deus, do Teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, ó Pai. Então, Senhor, nós clamamos, invocamos agora, Senhor, Teu santo nome. Senhor, manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas. A Tua graça, Senhor, seja abundante sobre nós. E assim, ó Deus, haja perdão de pecados, haja corações quebrantados, haja, Senhor, arrependimento, haja mudança, Senhor. E em nossas vidas, ó Pai, haja a glória do Teu poder, Senhor, do Teu santo nome, para que as pessoas possam ver e enxergar em nós a Tua glória, a luz de Cristo que brilha, Senhor, na Tua igreja. E para aqueles que ainda não estão, Senhor, convictos, Senhor, dessa presença gloriosa do Teu Espírito Santo, para aqueles ainda que não têm a sua fé firmada e fundamentada em Cristo Jesus, que nesta hora, ó Pai, Tu possas neste momento, através do Teu Espírito Santo, tocar, Senhor, convencer, ó Deus, mudar histórias, mudar situações, e que em nome de Jesus, ó Pai, a Tua graça se derrame sobre nós, sobre cada um neste momento. É o que nós clamamos e pedimos ao começar este culto, ó Pai, de louvor, de adoração, Senhor, culto que temos o propósito de servir e adorar, Senhor, entronizar o Teu santo nome nesta hora. É o que nós oramos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Vamos estar louvando ao Senhor, aquele cântico que diz: ó, quão lindo este nome é. Aleluias. No início era a palavra, o com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
quão maravilhoso és, nome de Jesus. O nome santo e poderoso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, a glória estás. Os céus te adoram, proclama tua glória, ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, a sorte de tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluias. Nome poderoso, nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu pedi para a Bia estar orando neste momento, para estarmos refletindo acerca da palavra de Deus neste momento. Pai querido, Pai amado, ó Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, em redes sociais, Senhor, bendizendo, louvando o Teu nome, Senhor. Temos, Senhor, a liberdade de fazer isso, Pai, nós te agradecemos, Pai. Ó Senhor, oro, Senhor, para que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, Senhor, e possamos, Senhor, ficar atentos, Senhor, àquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos, Senhor, mas o que nós precisamos, Pai. Usa Teu servo, Senhor. Fale, Senhor, através dele, Senhor, para nós, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço, eu te louvo, também oro pelas nações, Senhor, que estão sendo perseguidas, Senhor, que estão sem liberdade, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor, nós clamamos Maranata, Senhor. Venha buscar, Senhor, Teus filhos, Senhor, venha nos buscar, Senhor, sensibilize o nosso ouvido, Senhor, para quando o Senhor voltar, Senhor, e chamar a Tua igreja, nós possamos, Senhor, ouvir, Senhor, e sermos, Senhor, arrebatados, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Hebreus, na carta de Hebreus. Hebreus é uma carta que ela não tem um autor definido, mas é uma carta que ela fala da revelação de Deus e fala de uma coisa tão poderosa que é como o sacrifício de Jesus é perfeito, como nós cristãos precisamos de ter essa firmeza na nossa fé em Cristo, a obra completa de salvação, de redenção. E eu gostaria de ler com os irmãos no capítulo 3, do verso 12 ao verso
14. O tema da nossa mensagem hoje é coração endurecido. E muitas vezes nós temos o nosso coração endurecido por várias situações. E nesta noite eu queria falar um pouco sobre isso, porque a Bíblia nos ensina que precisamos manter um coração quebrantado, contrito diante do Senhor, como Davi diz, a este Deus não rejeita. Então diz o seguinte a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo e, se de fato guardamos firmemente até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Como já foi, nós já oramos e foi lida a palavra, eu queria aqui fazer então uma explanação acerca disso. Então, a maior falta de fé em Cristo e o maior poder, e no poder de Deus, a falta de crermos no poder de Deus está nos corações endurecidos pelas situações vividas. Quantas pessoas estão vivendo situações que no decorrer da sua caminhada o seu coração vai se endurecendo, a pessoa vai ficando descrente, vai ficando incrédula, e a prova disso é que você vai poder depois ler na sua casa, do verso 7 ao verso 10 desse capítulo 3 de Hebreus, nós vamos ver a incapacidade do povo hebreu de manter a sua confiança em Deus, mesmo diante de todos os milagres, de todo o livramento, eles mantiveram seu coração endurecidos, não confiaram, não mantiveram a sua confiança em Deus. E o coração endurecido, ele nos afasta totalmente de Deus, da santidade do nosso Deus, da pureza do nosso Deus. Porque quando estamos com o coração endurecido, nós acabamos a cometer pecados, a termos iniquidade, ditando os nossos passos, ditando as nossas vontades. Perdemos o prazer da presença de Deus, e isso é fato, porque muitas pessoas hoje não desejam mais estar na casa de Deus, na igreja, na comunhão com os irmãos. Nós vemos aí um crescimento muito grande daqueles que se dizem desigrejados. Pessoas que não frequentam mais a igreja, até falam que serve a Deus, mas não frequentam a igreja. E aí é muito difícil, irmãos, nós falarmos que servimos a Deus, não cumprindo aquilo que Deus colocou diante de nós em Cristo Jesus, de sermos a igreja representativa de Cristo. A igreja tanto como corpo, organismo, pessoas que professam a Cristo, como igreja organizacional, o local onde nós podemos nos reunir para adorar ao Senhor, para sermos revestidos de poder. É nessa comunhão que a graça do Senhor Jesus se manifesta. E nós não estamos isentos de sofrermos situações que nos levam a petrificar nossos corações. Petrificar é endurecer, enrijecer o nosso coração, a nossa fé, a nossa capacidade de estar diante de Deus, de desejar estar diante de Deus. E como ressalva o verso 12, para que nenhum de vocês tenha um coração mau ou descrente, que se afasta do Deus vivo, como nós lemos aqui. Isso aí é uma parte, veja que isso é uma parte de nós, nós que permitimos que a contaminação ocorra, trazendo dureza aos nossos corações. E quando nós permitimos que esse mal prevaleça, que esse petrificar, essa falta da presença de Deus permaneça em nós, automaticamente ele vai dizer que o nosso coração se torna mau e descrente. E isso aí, com certeza, afasta-nos de Deus. O povo hebreu deixou a fala dos 10 espias
quando eles foram, os 12 foram espiar a terra na qual Deus havia prometido, na qual Deus levantou aquele povo, tirando do deserto, da escravidão do Egito, percorrendo o deserto e fazendo com que eles pudessem então já vislumbrar a terra na qual ele prometeu, um propósito de Deus, uma promessa de Deus que estaria para se cumprir na vida daquele povo, certo? Mas eles, ao espiarem a terra, o povo preferiu ouvir os 10 espias, as lamúrias, as lutas, as dificuldades. Eles deixaram que isso tomasse um lugar no coração deles, e isso aí provocou uma dureza. Eles ficaram com seus corações endurecidos, fora tantas outras situações que os levaram a murmurar. Murmuraram por causa de água, murmuraram por causa da dinâmica na qual Deus usava Moisés, murmuraram por causa da falta de comida, da falta de carne, murmuravam de tantas maneiras, murmuravam quando eles se depararam com o Mar Vermelho. Então nós vamos ver que este povo, ele endureceu o coração de tal ponto que eles começaram a murmurar. E, irmãos, a murmuração é abominável diante de Deus. É algo que não agrada ao Senhor. Murmuração leva à desobediência, e a desobediência à rebeldia. A rebeldia leva à corrupção. E quando me lembro disso, me lembro daquele que desobedeceu a Deus, que murmurava, que depois de desobedecer ele levou muitos à rebelião nos céus e a um ponto de corrupção, querendo usurpar o trono de Deus. Eu estou falando aqui de Lúcifer, Satanás, mas como nós podemos ver, Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 6, verso 28, ele vai dizer assim: todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptos. Ele está referindo aqui quando o povo ele está com o coração tão endurecido que eles andam espalhando calúnias, murmurações, divisões, problemas, e eles ficam tão firmes, tão rígidos quanto a isso. Ele vai falar que eles são bronze, ferro e todos são corruptos, porque é isso que a murmuração nos leva a fazer, nos tornar corruptos. E o coração endurecido tem sido o fracasso de muitos crentes e daqueles que já estão no caminho de perdição. Pode perceber que eu li uma frase esses dias que diz o seguinte, que nós estamos precisando hoje pregar para aqueles que eram evangélicos, porque até esses estão com o coração tão endurecidos que eles já estão fazendo as coisas não porque gostam de estar na presença de Deus, não porque querem agradar a Deus, mas eles estão fazendo por motivações erradas, e isso aí traz dureza ao coração, traz frustrações, traz angústia. E aí não só estes que já devem conhecer a verdade, pelo menos eram para conhecer a verdade, mas aqueles que já estão vivendo num caminho de perdição, aqueles que estão perdidos, que estão no mundo perdido com o coração endurecido. Eles não aceitam a doutrina, a sã doutrina, eles não aceitam a palavra da verdade. Pessoas que estão com o coração endurecido. E então a pergunta que podemos fazer é: como podemos vencer a incredulidade e a dureza de coração? Porque diante dessa situação que nós falamos, precisamos questionar muitas vezes a nós mesmos, se nosso coração não tem se endurecido diante de todas as circunstâncias, aflições que temos vivido neste mundo. Então vamos aqui destacar 4 necessidades para vencermos a incredulidade e a dureza de coração. Então, a primeira necessidade que eu quero destacar é que é uma cautela pessoal para não petrificar o coração. É algo pessoal. O maior problema que enfrentamos para vencer a dureza do coração contra Deus é a falta de conhecimento, um conhecimento da verdade, irmãos. Porque não é só um conhecimento abstrato, não, nem um conhecimento relativo, mas é um conhecimento da verdade, dessa verdade que seja absoluta, porque Jesus disse em João, capítulo 8, verso 31 e verso 32, muito citado nesses últimos anos,
pelo nosso líder eleito, presidente, mas vamos falar, ele cita isso, e eu acho que por isso que muitas pessoas hoje têm evitado de falar, mas isso é uma verdade bíblica que Jesus, o nosso Salvador, diz. Ele fala assim: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, permanecer firmes na palavra de Deus, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quer dizer, o que liberta é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade que nos liberta, é a verdade que nós temos nela total segurança, é uma verdade que é absoluta, de que nós precisamos de Deus. Essa é a verdade na qual precisamos ter a cautela de não deixarmos que outras verdades, outros pareceres, outros ensinamentos venham incutir na nossa mente e nosso coração o desejo de não estar mais na presença de Deus, de não viver mais essa verdade. Por isso que Jesus nos chama essa atenção. Todos que desejam manter seus corações de carne sensíveis a Deus e não um coração de pedra, precisam ser discipulados na palavra. E, irmãos, discipulados é uma palavra muito abrangente, porque ela trabalha como discipular de ensino, como também disciplina, que é um ensino. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm uma aversão a essa palavra, quando fala assim, vamos disciplinar. Disciplinar é ensinar, corrigir diante da verdade que precisa ser ensinada, trazida ao conhecimento. Então, constatar na Bíblia é o que impede a dureza de coração, é o que é o remédio para que a cura do coração de pedra aconteça. Encontraremos na Bíblia exatamente o perdão com o arrependimento, porque é isso que nós precisamos compreender e viver. Quanto mais estamos quebrantados e contritos, mais somos sensíveis ao cuidado de Deus e a confiar em Deus. Isso depende de cada um, pessoalmente e individualmente. Isso aí não é algo que você possa esperar de outros. Não é algo que você vai encontrar em algum objeto, em alguma coisa, não. Isso é algo pessoal. Você precisa cuidar do seu coração, você precisa cuidar da sua mente, você tem que ter cautela com aquilo que você tem colocado como verdade na sua vida. E é exatamente isso aqui que o autor de Hebreus começa no verso 12. Tenha cuidado, irmão, tenha cuidado. Você precisa ter esse cuidado, um cuidado de ter cautela pessoal, cautela com as suas vontades, os seus ensinamentos, aquilo que é fundamento para a sua vida. Irmãos, quando a pessoa ela é ensinada a praticar a palavra de Deus, e ela então entende que isso aí precisa ser obedecido, praticado, vivido, essa pessoa ela tem uma facilidade em se abster, a fugir do pecado. E ela tem mais facilidade de confiar em Deus. Isso aí como falei semana passada, isso aí é o caminho de santidade. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais confiamos em Deus, mais nos aproximamos de Deus, menos nós temos um coração duro para com as coisas de Deus, menos nós temos um coração petrificado diante da vontade de Deus. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar, uma necessidade de termos cuidado conosco, nós mesmos, como Paulo vai ensinar a Timóteo. Timóteo, tenha cuidado de si mesmo. Tome cuidado, não enverede pelas vãs doutrinas, não dê lugar para conversações aleatórias, falsas conversações que não vão te levar a lugar nenhum. Tome cuidado, algo pessoal é você buscar a verdade que é a palavra de Deus. Amém? Então, essa é a primeira necessidade para vencer o coração endurecido. Segunda necessidade é animar e fortalecer-se uns aos outros. É quando nós nos animamos uns aos outros, quando damos força uns aos outros. Quem está disposto a vencer um coração endurecido irá animar os que estão ao redor.
Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, o seguinte: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Ele está dizendo para aquela igreja e serve para a igreja do Senhor Jesus hoje, para nós nesse tempo. Olha, devemos consolar uns aos outros, devemos edificar-nos mutuamente. A sua vitória é a minha vitória, a sua alegria, ela me traz alegria, a sua vida cheia de graça, de poder de Deus, isso traz para mim a satisfação de viver também debaixo da graça e do poder de Deus. E quando eu estou vivendo desta maneira, automaticamente você também pode sentir a presença do Espírito Santo e você então viver também essa verdade. Por isso é consolar uns aos outros, também no momento de luta estarmos juntos para um orar pelo outro, um aconselhar ao outro, um erguer as mãos um para o outro, para sustentarmos, para caminharmos na nossa fé em Cristo Jesus. Ele é o nosso caminho. Então, isso seja no nosso falar, no nosso agir, tudo mais para a glória de Deus. Precisamos estar refletindo esse ânimo, esse fortalecimento, essa edificação uns para com os outros. Isso é ser exemplo de força e ânimo aos nossos irmãos. Irmãos, quanto mais nós estamos na dependência de Deus, na confiança de Deus, mais nós vamos estar fortalecidos e mais seremos força para aqueles que estão cansados, oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados. Quando nós lemos aqui no verso 13, anime-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade hoje? Eu quero dizer para você, tenha ânimo, Deus está no controle de tudo. Por mais que pareça desfavorável, Deus se faz presente e tornará possível o milagre e a vitória na sua vida, porque Ele é o Deus do impossível. E isso é você trazer uma palavra de ânimo, de fortalecimento, e a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Quando nós estamos caminhando juntos, quando nós estamos ajudando, ensinando, consolando, edificando uns aos outros, nós então fugimos do pecado, fugimos da aparência do mal. A falta do bom ânimo nos faz cair diante das aflições. As aflições deste mundo, elas são vencidas com bom ânimo. Jesus disse isso, João, tendes bom ânimo. No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu este mundo tendo bom ânimo, mesmo diante de todas as adversidades que ele viveu. Ele permaneceu firme com bom ânimo. Então, mas tenha bom ânimo e esperança e propósito para pregar e viver a verdade, que é a palavra e o poder que vence o pecado. É o poder de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus, é ser fundamentado na palavra de Deus. Que Deus possa nos fazer entender essa necessidade, porque para vencermos um coração endurecido, precisamos ter ombros, amigos, pessoas que vão nos amparar, pessoas que vão nos auxiliar nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação. Mas a terceira necessidade para vencermos um coração endurecido é manter-se convicto de sua vida em Cristo Jesus. Quantas pessoas perderam essa convicção? Quantas pessoas já cederam ao descaso, à falta de esperança com relação à promessa de que Jesus vai buscar? Vença o coração endurecido olhando para Cristo com fé e propósito, como vai dizer em Hebreus mesmo, porque Cristo, ele suportou tudo para ser, olhando para ele, nós vemos nele, ser em nós o autor e consumador da nossa fé. Então, em Hebreus, no capítulo 3, verso 6, nós vamos ver que como ele não muda e o seu amor continua sendo incondicional, ele nos garante essa verdade quando mantemos firmes nele, nós temos essa certeza. Ele vai dizer assim no verso 6, mas Cristo como Filho é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós somos a casa de Deus, se conservamos firmes até o fim a nossa
confiança e a glória da esperança. O que é mantermos confiança? É nós estarmos firmes na promessa, porque essa promessa é a glória da nossa esperança. Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja e nós precisamos estar firmes nessa palavra, nessa promessa, porque esse é o propósito de Deus para nós, para a sua igreja. Isso realmente é ser participantes de Cristo, como nós lemos aqui. Tendo essa convicção até o fim, convicção que nada pode abalar a nossa fé. E essa convicção é tão real que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39, quando ele fala assim, olha, porque estou bem certo, ele está convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Nós temos essa certeza, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não pode haver dúvidas ou incerteza, irmãos. Jesus já gerou um coração sensível à presença de Deus. Basta mantermos firmes a nossa promessa, a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa convicção. Mas a quarta e última necessidade que eu quero aqui declarar para vencermos a dureza do coração é a necessidade de estarmos sensíveis a escutar a voz do Espírito Santo. Quando você vai ler o verso, tanto o verso 7 quanto o verso 15, vai dizer assim, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Verso 7, por assim, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. Irmãos, precisamos estar sensíveis a ouvir, a escutar a voz do Espírito Santo. Ele fala conosco. É necessário estarmos atentos e obedientes a esta voz santa, maravilhosa. Os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo, como diz em Ezequiel 36, do verso 26 ao verso 27, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Deus irá colocar, e Ele já o fez para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus já deu o Espírito Santo que habita em nós, que faz morada dentro de nós, dentro daqueles que decidiram caminhar em Cristo Jesus. Ele é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é o Espírito que nos capacita a viver Jesus, viver como Jesus, viver a glória de Jesus Cristo, pois Ele é quem? Ele é quem? O Espírito Santo é quem nos guia. Jesus vai dizer isso em João 16, verso 13, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. E Davi também afirma isso em Salmo 143, verso 10, parte B, que é bom, que o teu bom Espírito me guie por caminho plano. O Espírito Santo vai nos guiar, irmãos. Se você não tem achado uma solução, uma direção, clame ao Espírito Santo de Deus que vai guiar a sua vida. Porque o Espírito Santo também nos consola. Jesus vai dizer em João 14, verso 16, pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. Este consolador
é este que está consolando, confortando os corações diante das aflições, diante das angústias, diante das enfermidades, diante de tantas calamidades e até mesmo diante da perda. Deus mandou o Espírito Santo para consolar os corações. Não só consolar, não só guiar, mas o Espírito Santo ele nos dá esperança. Paulo vai escrever em Romanos 15, verso 13: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós precisamos dessa esperança, dessa bendita esperança e maravilhosa esperança para vencermos todo momento de frustração, todo momento de estagnação, para vencermos o coração endurecido, o coração que está frustrado e querendo se endurecer, se afastar de Deus. Tenha esperança no poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também, ele nos convence das falhas, porque Jesus vai dizer em João 16:8, quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence, porque Ele convence que nós precisamos ser salvos, precisamos de ter Jesus, precisamos desse Salvador. Mas Ele também nos ensina e nos lembra de que nós precisamos, do que nós fomos ensinados, de quem nós somos. Jesus disse de João, ele fala assim: o Espírito Santo, que é o Pai, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Tudo o que eu lhe disse. Como é necessário e importante estarmos sensíveis a ouvir o Espírito Santo para não termos um coração endurecido. É de extrema necessidade para vencermos a dureza de coração, estarmos sensíveis, porque esse Espírito Santo que nos guia, que nos consola, que nos dá esperança, que nos convence dos erros, das falhas, que nos ensina e nos faz lembrar da vontade das palavras de Jesus. Para concluir, então, irmãos, vença toda dureza de coração. Não fique incrédulo com o que Deus pode fazer. Deus tem poder para fazer. E Ele sabe o momento certo de agir, porque Ele é Deus, Ele tem poder sobre o amanhã, Ele é eterno, Ele é ontem, hoje e eternamente. Então confie nele, Ele é Deus de poder e de glória, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Use o que é necessário para manter um coração puro. Se preciso for, clame como Davi o fez diante de um momento de pecado, diante de um momento em que Deus apontou a falha de Davi. Davi escreve o Salmo 51 e o verso 10 vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, o poder de Deus pode retirar essa dureza, essa frustração, esse cansaço, essa fadiga que está sobre a sua vida e gerar em você um coração de carne sensível que se quebranta, porque a este o Senhor não rejeita. Mas não viva distante de Deus. Viva na presença de Deus. Busque-o na palavra, que é a verdade. Busque-o na comunhão, no consolo e na edificação entre os irmãos. Caso necessário, chame presbíteros, chame o pastor, chame homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, com vida de oração, pessoas que vão estar te ajudando, auxiliando nos momentos difíceis. Busque a Deus através da fé firmada em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E busque a Deus pela intimidade do Espírito Santo. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?
É o Espírito Santo que habita dentro de nós, dentro da igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro Jesus, dentro da igreja que está caminhando triunfante de fé em fé e glória em glória. Portanto, mantenha seu coração alegre e em paz, sensível ao agir de Deus, próximo do Deus Pai, e seja vitorioso. Porque aqueles que conseguem ter um coração sensível à presença de Deus, olha o que Deus vai falar de Davi, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, mesmo diante de todas as lutas, de todas as aflições, diante dos pecados, e não foram pecados simplórios, mas pecados com consequências duras, drásticas, mesmo assim, Davi, ele conseguia quebrantar o seu coração, um coração que se sensibilizava, um coração cheio de temor e tremor diante do poder e da presença de Deus. Que nós possamos viver isso, ter um coração sensível à presença de Deus, um coração cheio de temor de Deus. Que Deus possa nos abençoar a viver essa verdade. Eu quero orar por você diante dessa palavra. Senhor, nós nos colocamos agora quebrantados diante de Ti. Ó Pai, tenha misericórdia quando nós não nos quebrantamos, não nos arrependemos, quando pecamos, ó Deus, falhamos. E sim, fazemos, porque se falarmos que não fazemos, nós já somos mentirosos e há pecado em nós, como diz a Tua palavra, mas nesta hora confessamos nossas falhas, confessamos nossos erros, porque o Teu Espírito Santo que habita em nós, Ele nos convence que precisamos sim nos arrepender e voltarmos, ó Deus, contritos, quebrantados, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua graça. Ah, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Coloque em nós esse coração, ó Pai, que é novo, que está, Senhor, cheio da Tua presença, um coração puro, um coração sensível a ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, dá-nos esse entendimento de vivermos essa verdade. Ah, Senhor, dá-nos essa capacidade de, Senhor, vencermos, ó Deus, essas lutas, aflições deste mundo, caminhando juntos, lado a lado, Senhor, como a Tua palavra, Senhor, nos ensina, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Ah, Senhor, manifeste o Teu poder e a Tua graça em nossas vidas, nos dando assim um coração sensível, um coração quebrantado. Que possamos vencer, ó Deus, toda dureza, toda frustração, todas as aflições que têm, Senhor, petrificado o nosso coração, tem nos tornado insensíveis diante de Ti. Que essa insensibilidade, essa incredulidade, essa dureza possa ser, ó Deus, vencida pelo poder que há no nome de Cristo Jesus e a habitação do Teu Santo Espírito em nós. Assim oramos e profetizamos sobre cada vida nesta hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nesta hora, irmãos, eu quero fazer lembrança acerca do nosso culto, domingo, às 9 horas. E eu quero aqui reforçar, domingo também é dia de eleições municipais. Você exerça a sua cidadania, vote consciente, vote naqueles que são homens e mulheres que têm o temor de Deus. Eu sempre falo isso, porque quando uma pessoa tem o temor de Deus, ela consegue se sensibilizar quando a voz de Deus fala com ele. Por mais que ele possa cometer situações, possa se envolver em situações que não são lícitas, que não são fundamentais ou para a moralidade, mas quem tem temor de Deus, ele começa a agir com sabedoria. É o princípio da sabedoria, o temor de Deus, o temor do Senhor. Então, exerça a sua cidadania, vote consciente, use a sabedoria de Deus,
O apóstolo Tiago fala, se você tem falsa sabedoria, peça a Deus que Ele vai lhe dar. E assim teremos também culto domingo. Porque de 7 horas até as 10 horas é a preferência para os idosos. Tá? E a partir das 10 horas, na votação, até as 5 horas da tarde, 17 horas, aí é para todos os grupos estarem votando. Porém, eu quero aqui colocar o seguinte, você pode ir votar e ir para a igreja, ou você que não está nessa idade de preferencial, você vá para a igreja 9 horas e terminou o culto, você vá votar. Então, eu quero convocar você a estar junto comigo lá, com o povo de Deus na igreja, 9 horas no domingo, para estarmos adorando, exaltando juntos ao nosso Deus. A sua presença nos fortalece, assim como quando eu estou lá e você consegue estar junto comigo, eu creio que isso traz graça sobre a sua vida, a sua presença, a sua vida lá junto comigo, traz a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu conto com você lá, domingo, 9 horas da manhã. Nós também temos aí tido a nossa reflexão às terças e o nosso culto do propósito nas quintas-feiras, às 18 horas. Isso fica gravado, então você pode assistir na nossa plataforma no YouTube, no nome da nossa igreja Wesleyana Estrada de Saudades, tá? O pedido que nós temos aqui. A irmã Fabiana pediu para a oração pela vida da irmã Kátia Magalhães, que se encontra no UTI com Covid. Vamos orar pela Kátia. Ela pediu também para o motoboy lá da Lante, que se acidentou e se encontra em coma. Felipe, né? Vamos orar pela Kátia, pelo Felipe. A Tiane quer agradecer as orações do pai dela, que saiu da UTI. Aleluia. E ela se continua orando para que ele saia do hospital bem. José do Carmo Maia. Graças a Deus nós estivemos aqui orando, ele saiu, né, da UTI, está lá indo no hospital, mas já não está, cremos nós nesse risco. Glória a Deus. Então vamos estar orando aí, agradecendo, orando pela Kátia, pelo Felipe. Sim, hoje é o aniversário do nosso irmão Valsemir. O Valsemir, esposo da diaconisa Ana Paula, da nossa igreja. Nós vamos estar orando pelo Valsemir, porque é mais um ano que ele completa com vida, com saúde, na presença do nosso Deus. E isso é muito gratificante para nós. Vamos estar orando por esses pedidos e vamos estar assim, logo depois da oração, vamos estar impetrando a bênção e vamos estar encerrando o nosso culto, que eu creio que dá um gostinho de quero mais, mas o Senhor, Ele se faz presente e permanecerá presente na vida daqueles que estão com o coração quebrantado diante dEle. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos Te dar graças pela vida do José Maia, que já saiu da UTI, ó Pai, nós estivemos aqui clamando a Ti, o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Muito obrigado, não só a nós, mas a todos que estiveram orando, Senhor, muito obrigado por atender o clamor, Senhor, por esta vida. Mas também, Senhor, queremos Te pedir sobre a vida da Kátia, ó Deus, Senhor, que está lá hospitalizada com esse mal, Senhor, que estamos vivendo nos dias, Senhor, que estamos vivendo esse de hoje, Senhor, nessa pandemia, Senhor, que Tu podes estar curando, porque Tu tens poder para isso. Também, Senhor, esse jovem que se acidentou, está em coma, o Felipe, Senhor, só Tu podes fazer este milagre, ó Pai, porque, Senhor, nem o médico tem a palavra final, o médico, Senhor, não pode dar seu diagnóstico final, Senhor, acerca da vida, porque só Tu, Senhor, tens a última palavra. Então, Senhor, vai agindo na vida dessas pessoas, e aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, ó Pai, acamados, aqueles que estão nos hospitais, na UTI, aqueles que estão acometidos de algum mal, que o Senhor esteja curando, livrando de toda enfermidade, aqueles que estão angustiados, precisam de um milagre, de uma resposta, de uma solução. Pai, Tu és o Deus da solução, Tu és o Deus do milagre, e clamamos a Ti, porque Teu Filho Jesus disse que se nós, ó Pai, pedirmos a Ti, o Senhor nos concede, porque se pedimos em nome do Teu Filho Jesus, e é assim que nós oramos nesta hora, pedindo em nome de Jesus, ó Pai,
faz o milagre, dá a resposta, manifesta a cura, libertação de todo mal, e o teu nome será glorificado. E Senhor, neste momento, colocamos a cada vida agora em tuas mãos. Senhor, nos despedimos neste momento de cultuarmos, mas a tua graça, o teu poder, o teu Espírito Santo permanece em nós e sobre nós, para a tua glória. Então nós colocamos a nossa vida diante de ti e pedimos, Senhor, continue a nos abençoar, continue a manifestar o teu poder em cada vida, em cada lar nesta hora. É onde nós oramos, agradecidos, e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai eterno, bem como as consolações advindas do seu Santo Espírito, esteja e permaneça com cada vida, com cada família, com a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.